Prezadas e prezados, eu quero conversar com você sobre Ciro Gomes e seu irmão Cid Gomes, né, que estão rompidos. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, então, eu gravei um vídeo short ainda há pouco tempo sobre Ciro Gomes e Cid Gomes, os dois irmãos que estão rompidos, né? E o assunto rendeu, teve bastante gente que assistiu, então eu resolvi fazer um vídeo mais longo sobre isso. Apesar de no início do canal, quando eu tinha menos inscritos, eu ter feito um vídeo sobre isso, mas agora eu estou repetindo a temática. Então é o seguinte, gente, o Ciro é melhor gestor. O Cid, ele é mais construtor de pontes, ele busca construir consensos, né? Então, primeiro de tudo, por que eles brigaram? Porque o Ciro Gomes, torrão que é, arrogante que é, né, presunçoso que é, ele começou a achar que o grande vilão do país é o PT, é o Partido dos Trabalhadores, né? É curioso, né, Ciro, porque você era aliado do PT, né, e você vivia fazendo altos elogios ao governo do Lula, o primeiro governo, o segundo governo e tudo, e agora se volta contra o PT, né, dizendo os maiores absurdos. Tem vídeo gravado dizendo que o PT foi o governo que botou o salário mínimo acima de $100. Você vai querer negar isso? Vai querer negar isso? Mas você se voltou contra o PT. Agora, uma coisa que eu não vou negar é que você é um grande administrador, especialmente um administrador público. Eu não teria sido o seu maior fã durante 27 anos se você não tivesse méritos, né? E um dos méritos que você tem é o de ser um grande administrador público. Você foi, durante meio mandato, um bom prefeito de Fortaleza, né? Durante o mandato inteiro foi um bom governador do Ceará. Volto a dizer o que eu já disse. Quem começou as reformas do Ceará foi o Tasso Gereissati. Você deu continuidade ao que o Tasso Gereissati começou. Então teu mérito existe, mas não é tão grande como se diz aí, né? Mas você foi um bom ministro da Integração Nacional, antes já tinha sido um bom ministro da Fazenda, portanto, administrar é uma coisa que você sabe, indiscutível. O que é pena, Ciro, o que é pena é que você é muito mais arrogante, né, do que bom administrador. Porque então tudo que você faz de bom como bom administrador fica perdido no meio da sua arrogância, né? Agora, quanto ao Cid, o Cid é um cara muito mais ponderado, o Cid é um cara muito mais pacato, o Cid é um cara que teve alguns momentos de declarações infelizes, teve, né? Aquele o Lula tá preso, babaca, eu acho que não tinha necessidade daquilo, né? Mas o Ciro, ele é uma pessoa que constrói pontes e não derruba pontes como o Ciro faz, né? Busca alianças, busca consensos, busca entendimento. Isso, para mim, é um mérito muito maior do que o do Ciro. E sim, gente, por que eles estão rompidos? Porque, como eu dizia no início do vídeo, o Ciro Gomes ele se desentendeu com o PT e aí ele achava que tinha que rachar não só com o PT nacional, mas tinha que rachar com o PT do Ceará também, né? Criou tudo quanto foi artimanha possível para afastar o PDT, que era o partido de Cid, do PT do Ceará, e conseguiu fazê-lo, né? Inclusive impondo a candidatura do Roberto Cláudio a governador, quando o que estava acordado é que seria a vice-governadora Isolda Sela, né? Ora, fez tudo para quebrar a aliança entre o PT e o PDT do estado no estado do Ceará. Quem é que construiu essa aliança? O Cid, né? E o Cid construiu isso com muita delicadeza, muito cuidado, muita atenção, muito detalhe, né? Então é óbvio que quando o Ciro faz tudo para romper a aliança, o que aconteceu com o Cid? O Cid se aborreceu com aquilo e resolveu sair do PDT e foi para o PSB. E desde então os irmãos Ferreira Gomes estão brigados, né? Agora, estão brigados por culpa do Cid? Não, estão brigados por culpa do Ciro, né? O Ciro, com a arrogância dele, ele joga fora todo o seu talento. Porque talento, para ser político, ele tem muito, né? Mas a arrogância dele faz ele jogar fora o próprio talento. Inclusive brigar com seu irmão, né? Ora, estão dizendo por aí que vai haver uma reaproximação. Deus queira, mas para essa reaproximação dar certo, Ciro Ferreira Gomes, pare de ser cabeça dura. Pare de ser cabeça dura, né?
Dizer que o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, é o ditador do Ceará, é muita falta de noção. É muita falta de noção. Eu sinto falta do antigo Ciro Gomes. Esse Ciro Gomes novo que está aí, que apoia o bolsonarista André Fernandes para a prefeitura de Fortaleza, esse aí eu tenho asco. Eu tenho asco. Eu tenho asco. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se você quiser, estiver com paciência para isso, dê uma olhada na descrição desse vídeo também.